Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Para você que está assistindo a gente, eu sou o professor Daniel Cristino. Eu sou diretor de promoções sociais, culturais e científicas da ADUFG. E essa é a quinta edição do Bate-Papo ADUFG aqui nessa quarentena. Semanalmente, a gente vem debatendo os avanços e os desafios enfrentados pelas instituições de ensino, docentes, sindicatos e a comunidade acadêmica como um todo. Também discutimos temas relacionados ao cotidiano e ao interesse dos servidores públicos e da sociedade em geral. Bom, nessa última segunda-feira, dia 1º de junho, foi comemorado o Dia da Imprensa. Mas, infelizmente, não há muito o que comemorar, especialmente no momento atual da imprensa no Brasil. Apesar dela ser livre e uma imprensa livre ser parte da democracia, os jornalistas de todo o Brasil têm sofrido diferentes tipos de agressões nos últimos meses, em diferentes contextos, né, do trabalho deles. Para falar sobre o assunto, a gente convidou a jornalista Fabiana Pulcinelli, também é estudante de Direito da UFG, formada em jornalismo, certo? E uma das mais conhecidas atualmente mais conhecidas repórteres de política do Estado, tanto com o blog dela quanto com o Jornal Popular, e também na CBN. Né? Boa tarde, Fabiana. Seja muito bem-vinda à live da ADUFG. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Olá, boa tarde, professor Daniel. Eu agradeço pelo convite, uma honra estar aqui falando com vocês e de um tema tão caro a todos nós. Certo. Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui por um assunto, por um dado preocupante, né? Que o Brasil caiu pelo segundo ano seguido no ranking de liberdade de imprensa da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras. Considerando esse ranking da Repórteres Sem Fronteiras, né, e os constantes ataques que a imprensa vem recebendo, não só de autoridades, mas também de pessoas na rua, na cobertura que fizeram nas últimas manifestações, né, dá para dizer que o Brasil está com uma dificuldade em relação à imprensa? Será que dá para dizer que a liberdade de imprensa no Brasil está de algum modo ameaçada, Fabiana? Acho que está muito ameaçada, professor, e assim, eu vejo, na verdade, que a gente está no pior momento. Do que eu posso falar da minha carreira, que já são quase 20 anos, né? Ano que vem faz 20 anos, eu nunca vi um momento tão negativo, tão desfavorável e tão difícil e sem nenhuma perspectiva da gente ter uma melhoria. Eu acho que ao mesmo tempo em que a gente passa por um momento, essa crise da pandemia aí, fez com que muita gente, muitas pessoas buscassem de novo os veículos profissionais de imprensa e contassem com essa credibilidade que os jornais têm. Ao mesmo tempo, a gente sofre um ataque muito intenso, isso é incentivado por lideranças políticas importantes no país, e aí virou moda atacar jornalista, agredir jornalista, e as pessoas consideram que isso é normal, e o risco dessa normalização é muito grande. Então, eu nunca tinha visto um momento tão desfavorável, tão ruim, e ao mesmo tempo a gente tem crises nos veículos, né, essa questão de modelo de negócios, e a gente tem enxugamento de redações, isso também impacta no nosso trabalho, e aí às vezes dá razão para algumas críticas, então a gente está aqui num momento de difícil saída, e eu realmente acho que é o pior momento que a gente vive hoje no país. Sim, o jornalismo tem enfrentado uma crise muito forte nesses últimos anos, uma crise do modelo de negócio, mas também uma crise da profissão, especialmente com a chegada das redes sociais e o aparecimento do que a gente pode chamar de mídia espontânea ou imprensa espontânea, imprensa, vamos dizer assim, amadora, que são pessoas que simplesmente usam blogs e sites criados pessoalmente como o processo de produzir notícia, como canal de produção de notícia. Né? Você acha que essa crise do jornalismo tendeu a reverter um pouquinho com o escalonamento da crise institucional no país? A reverter como? Reverter no sentido da crise estar menos forte em termos de crise da profissão, certo? Em crise de fazer jornalismo. Porque um dos pressupostos da fake news é a ideia de que qualquer um pode produzir informação. Você não precisa de um diploma para isso, você não precisa de uma formação específica para isso.
Basta que você tenha os contatos e que você projete, né, que você pesquise e publique a informação. Mas com as crises institucionais, muitas pessoas voltaram a assinar, voltaram a procurar o jornalista profissional. Então, aquilo que era a crise profissional do jornalismo, né, disparada pelas redes sociais, pode estar sendo revertida pela crise, no sentido de que, será que com a democracia ameaçada, as pessoas entendem a importância do jornalismo e tendem a entender, tendem a perceber que a imprensa institucional, os veículos de comunicação, têm uma importância, apesar das críticas que são feitas a eles? Eu acho que é um processo, mas é um processo que está muito no início e vem de uma forma muito lenta. E aí, enquanto a gente tem essa crise de modelo de negócio e demora até que a gente construa um novo modelo sustentável, né, que a gente consiga, por exemplo, elevar muito o número de assinantes digitais e que a gente volte a ter assinaturas, interesse dos leitores em ajudar a bancar o jornalismo, até lá o que a gente está vendo é um enxugamento muito grande das redações. E aí, como eu disse, isso impacta no trabalho também, no resultado final que é apresentado. E aí a gente fica, e tem toda essa questão de fake news, a gente fica muito centrado em trabalhos muito corridos, assim, muito rápidos. Você tem que rebater as fake news, você tem que dar informação de qualidade, você tem que aprofundar o conteúdo, e as redações estão menores. Então, tá difícil fazer isso também. E para atrair mais assinante, você precisa fazer um trabalho nesse sentido, um trabalho de muita qualidade. Então, é uma coisa que não bate, sabe? Então, eu acho que tem, sim, esse processo de maior reconhecimento. Quando você tem uma crise muito grande, você tem uma ameaça à democracia, as pessoas começam, sim, a reconhecer a importância da imprensa, da liberdade de imprensa, de um trabalho sendo feito com respeito e com segurança por parte dos jornalistas, mas a gente ainda está num processo muito lento, eu acho, e aí pode ser que a gente não consiga contar com isso a tempo de a gente não ter uma redução muito grande do número de redações e de jornais no país inteiro. Então, a minha preocupação é enorme com o jornalismo local, né, a gente já teve levantamentos aí da ABRAD, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da FENAGE, a respeito daquele mapeamento de cidades sem jornal nenhum, sem nenhum tipo de cobertura de imprensa, que é muito grave. E aí os grandes jornais do país, eu acho que ainda vão muito nessa onda aí de agora garantir um retorno, né, um reconhecimento maior do trabalho da imprensa, mas o impacto no jornalismo local, eu acho que ainda é muito forte, a gente está num processo muito lento ainda para ter esse tipo de resposta e de ajuda, e de apoio, de respaldo dos leitores. Sim, Fabiana, na sua opinião, qual é a importância dessa imprensa regional, especificamente aqui para Goiânia e o estado de Goiás? Explica para nós um pouquinho por que ela é tão importante. Então, eu acho muito importante, professor, porque pela nossa função social, pelo nosso papel de fiscalizar os poderes, de fiscalizar o Estado, o poder público, de acompanhar isso. Eu estou falando muito para o lado do jornalismo político, né? Mas é claro que tem nas outras áreas também, mas eu acho que esse acompanhamento é fundamental. Por exemplo, agora, no meio dessa crise da pandemia do coronavírus, eu recebi ontem uma mensagem de uma pessoa do interior, e ele estava me falando, aqui não tem rádio, a gente tem um site, um blog que é de um aliado do prefeito, então não tem nenhum tipo de acompanhamento, de crítica, de fiscalização. O prefeito recebeu recurso, né? Os municípios estão recebendo dinheiro, ninguém sabe o que foi feito com isso, ele está abrindo tudo, fez um decreto abrindo tudo, e não tem uma voz crítica. Ele falou, olha, eu quero te fazer um apelo para que o jornal faça uma cobertura daqui para acompanhar isso, que está todo mundo vendo, está vendo que tem coisas sérias acontecendo e não tem ninguém para mostrar. E aí a mesma coisa, claro que ele está falando de um município lá no interior, mas é a mesma coisa em relação a um estado que não tem cobertura, não tem uma equipe voltada para esse tipo de acompanhamento, de fiscalização, de ficar em cima, de mostrar, de cobrar, né, de cobrar transparência, de cobrar as informações, de saber para onde que o dinheiro público está indo. Então, isso é muito grave e, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem
uma grande quantidade de veículos que trabalham em nível nacional nesse sentido, e aí tem a questão da concorrência, que fortalece muito o trabalho. Quando você tem nos estados menos jornais, ou pouca ou quase nada concorrência, isso afeta muito o trabalho e o resultado que é. Então, o resultado que é apresentado. Isso afeta diretamente esse acompanhamento que todo cidadão tem que ter em relação à verba pública, em relação a para onde está indo o dinheiro, em relação à transparência, a combate à corrupção, tudo isso. Então, eu me preocupo muito com esses vazios que a gente está tendo no jornalismo local, no jornalismo regional. Eu sou da Abrage, participo de congressos que eles fazem todo ano e estou sempre em contato com eles, mandando e-mail, e eu falo, gente, vocês têm que voltar um pouco mais para esse fortalecimento do jornalismo regional, porque a gente está sentindo um impacto muito mais forte desses... A gente tem dois grandes problemas hoje, né? A gente tem a crise do modelo de negócio e a gente tem os ataques. A gente que faz jornalismo local está muito mais vulnerável a essas duas questões. É óbvio que a gente vê gravíssimos ataques e agressões contra grandes jornalistas de grandes jornais, mas assim, a mobilização no sentido de reação, de reagir, de proteção, é muito maior do que o que acontece no jornalismo local e regional. Então, eu fico muito preocupada com essa situação. Acho que você não ter concorrência, não ter muitos veículos trabalhando no mesmo sentido, é muito ruim. Você acaba sendo quem tenta fazer jornalismo em locais, né, que não tem muito jornal e não tem muita concorrência, você acaba virando um alvo muito forte e todo o esquema que a gente tem no sentido de personalizar, né, colocar a fulana faz isso ou o fulano faz isso e não ataca diretamente a pessoa. Então isso é muito grave e é muito preocupante. E eu acho que essa perda aí de cobertura local é um problema muito grave. E assim, na verdade a gente não consegue abarcar tudo, né? Esse pedido mesmo que eu ouvi ontem de um cidadão lá do interior, a gente muito dificilmente vai ter estrutura para ir lá cobrir o município dele, que a gente sabe que tem suspeita, sabe que tem indícios de problema, mas a gente não vai dar conta de cobrir tudo, porque a gente não tem essa estrutura mais, como já teve, por exemplo, de fazer uma cobertura no interior muito maior. Sim, e você acha que a população brasileira, em geral, tem noção da importância da imprensa para o dia a dia da democracia dela? Porque, às vezes, falta um pouco de apoio da população, né? Falta, e assim, as pessoas também não conseguiram entender ainda essa questão, por exemplo, de que a gente tem uma crise do modelo de negócio e o caminho, eu acho que é inevitável no sentido de contar com esse respaldo do leitor, com esse apoio no sentido de fazer assinatura. Então, a gente vê, as pessoas pagam TV a cabo, pagam Spotify, Netflix, né, pagam por filme, por música, assinaturas baratas ali, 10, 20 reais, mas ainda não sabem, não acham natural e não acham que devem pagar 15, 20 reais uma assinatura de um jornal. Acham que não, essa notícia tinha que estar aberta para todo mundo, é um absurdo, e tem robô na internet para abrir as matérias e tal. Então, não existe esse reconhecimento ainda, porque as pessoas estavam acostumadas antes, né, no início ali dessa transição. Eu falo muito de jornal impresso, porque é nisso que eu atuo, mas, assim, por exemplo, nessa transição de impresso para o digital, as matérias eram abertas, então as pessoas estavam acostumadas com isso. E a gente tem também, como você disse, essa coisa de produção na internet. Todo mundo é meio jornalista, todo mundo produz notícia, então tem acesso a tudo. Então, eu acho que falta ainda esse reconhecimento de que não tem jeito. Vai ter que ter a participação, ou pelo menos assim, a não ser que a gente encontre ainda um outro modelo que ainda não tem assim, a gente não consegue enxergar ainda, mas eu acho que vai ter que contar com isso. E aí as pessoas não entenderam um pouco isso, mas não significa que elas não valorizam, que elas não reconheçam. Eu acho, por exemplo, a gente teve 2 pesquisas recentes, uma da Datafolha, que mostrou que no meio dessa crise, da pandemia, que 61%, eu acho, falaram que buscam informações, né, em jornalismo na TV e 56% em jornal impresso, acho que isso. Ou seja, a grande maioria da população dizendo que vai buscar os veículos oficiais, de profissionais
de imprensa para se informar a respeito do coronavírus, a respeito da crise. Então, eu acho que e ainda mais essa crise da saúde ajudou nesse sentido, porque com tanta informação, com volume tão grande, com a internet falando, você recebendo no WhatsApp 24 horas, 1000 coisas, as pessoas se viraram assim, peraí, eu tenho que ter um canal ali que eu possa confiar, alguma coisa para eu confirmar as informações, e aí buscam mais os veículos profissionais, veículos já conhecidos de imprensa. Então, acho que pode até haver esse reconhecimento, pode até haver acho que as pessoas estão mais atentas a isso, e a importância da imprensa e do jornalismo no meio de uma crise como essa, ainda mais de ataques à democracia, mas no modelo, no sentido de assinar jornal, ajudar, pagar por isso, eu ainda acho que as pessoas acham que tem que ter um outro caminho que não seja elas bancarem. Certo. Porque, assim, realmente a principal ação que as pessoas têm hoje, pelo menos pelas pesquisas que a gente vem fazendo, pelo que a gente vem percebendo na universidade, é a transformação dos grandes jornais em checadores de fatos. Você recebe uma informação no WhatsApp e você fala, será que é verdadeira? Deixa eu olhar no Jornal Popular, deixa eu olhar na Folha, deixa eu olhar no Estadão. Então, elas usam a institucionalidade para dar credibilidade para a informação, que é uma coisa que sempre aconteceu. O papel institucional do jornalismo sempre foi esse, de criar um fluxo de informação que não fosse política ou economicamente controlado, seja pelo Estado, seja pelos empresários. E aí eu acho que o principal exemplo disso tem sido a briga em torno dos números da pandemia, ou em torno das informações em torno da pandemia. Certo? Eu acho que isso é um exemplo muito bom para nós. Ontem, por exemplo, o governo federal resolveu que agora só vai publicar as informações, os boletins diários sobre o número de contaminados, número de vítimas, depois das 22 horas. Certo? Dentre as várias razões para isso acontecer, uma delas que foi aventado pela população, pela internet em geral, foi para não deixar que os boletins aparecessem no Jornal Nacional. Ou seja, isso demonstra que o tipo de cobertura que a imprensa faz, que não é uma cobertura anti-governo, que ele é uma cobertura crítica ao governo, e talvez esteja educando as pessoas a entender o que é jornalismo. Porque durante muito tempo as pessoas confundiram jornalismo com entretenimento, em parte por culpa do jornalismo, que incorporou elementos do entretenimento para ganhar audiência. Então, desde a década de 90, com o já defunto Aqui Agora, do SBT, você tinha um modelo sensacionalista que tinha elementos retóricos mais fortes, que se apoiava em emoção, certo? Para tentar ganhar a audiência. E isso parece que depois de 20 anos, além das críticas injustas que políticos e militantes faziam, tanto à esquerda quanto à direita, à imprensa, construíram na população a ideia de que eu posso escolher a minha informação, no sentido em que eu escolho o filme que eu quero assistir, que eu escolho o tipo de coisa que eu posso fazer, sem levar em consideração que a informação é um dado, certo? O mais fiel possível que o jornalista consegue fazer da realidade. Então, você não pode escolher qual é o número de mortos do Covid. Certo? Você precisa de alguém para dizer isso. E o governo tem interesse nessa informação. Então, ele tem interesse em subnotificar. Certo? E a oposição ao governo tem interesse político, certo? Em ultranotificar. Então, uma imprensa equilibrada é capaz de garantir essa informação verdadeira, real para você. E isso é um equilíbrio de forças na estrutura institucional, inclusive com a justiça. Certo? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação entre jornalismo, imprensa livre e justiça, no contexto dessa loucura que a gente está vivendo, da pandemia, e das fricções institucionais que vêm ficando cada vez mais fortes, inclusive à luz do que foi publicado pelo vice-presidente e pelo presidente no início da semana. O que foi publicado? O artigo do Mourão na Folha de no Estadão, certo? E a fala do Bolsonaro diretamente para a imprensa na terça-feira. Qual foi a do Bolsonaro? A fala do Bolsonaro é de que, ecoando o que o Mourão disse, que não era para o
o pessoal que defende o governo dele para a rua, e que se houver baderna, ele vai responder com força policial, ou até mesmo o exército, se for o caso, que não é para importar esses conflitos do exterior. A gente tem, nessa questão do coronavírus, é uma coisa tão maluca, assim, porque é uma crise tão séria da área da saúde, e o presidente, todo dia, o tempo inteiro, incentivando a politização. É como você falou, assim, quando a notícia, se alguém der uma notícia sobre um estudo, o maior estudo feito até agora, que envolveu o maior número de pacientes de cloroquina, que mostrou que não tem eficácia e pode agravar a situação, provocar mortes, é uma questão política, é uma questão que você opta para. Então, assim, o jornalismo não vai informar o resultado da pesquisa que foi feita, assim, ou não. Eu vou informar o resultado da pesquisa, mas eu vou dar crédito para o presidente que acredita que a cloroquina vai fazer efeito. Então, é uma coisa assim tão difícil de interpretar e de você ter, assim, é tão surreal que fica difícil de explicar isso e como ele incentiva e como que ele consegue. Eu acho que a Fabiana caiu um pouquinho, certo? Então, até ela voltar, a gente pode continuar nesse processo, né? Porque, veja, o importante de se entender, a pergunta que eu fiz foi nesse sentido, o papel da imprensa, é que imagine se você não tem a informação independente dos interesses do governo ou de outros interesses. Imagine se você não tem a informação da mídia. Você não saberia claramente, você não teria pressão com relação a fechamento ou abertura das atividades econômicas, você ficaria basicamente com uma única versão. Então, a imprensa aí tem o papel de questionar. Certo? Fabiana voltou. Voltei, agora eu não sei onde que me cortou aqui, até onde eu falei. Você estava começando, você pode retomar do início. Não, então, eu acho assim, esse poder de influência que o presidente tem, e que a gente está vendo a queda de popularidade dele, está vendo que ele não tem o apoio da maioria em relação ao comportamento dele sobre a crise do coronavírus, mas mesmo assim ele ainda consegue ali, e a coisa repercutindo de forma muito forte ali com aquele grupinho específico dele, ele consegue ter uma influência grande nisso, assim, de querer politizar tudo que é informação a respeito de coronavírus. Então, é um negócio até meio cansativo, mas que é importante que a gente persista aí nesse sentido de buscar informação, de buscar embasamento, de ter um rigor na apuração, porque a gente vai se impor com isso, vai se impor com a informação. Fabiana, uma das principais críticas que se faz ao jornalismo tem a ver com a ideia de imparcialidade, certo? Ou seja, as críticas que vinham da esquerda durante um tempo e agora fortemente do governo tem a ver com o fato de que os meios de comunicação têm uma pauta, a ideia de que os meios de comunicação querem nos enganar, certo? Que isso, obviamente, é uma distorção do papel da imprensa. Né? É possível dizer que o jornalismo está do lado da defesa dos direitos humanos, da liberdade e do equilíbrio entre os poderes quando ele faz o seu trabalho, independente do que se diga dele? Nossa função é essa, né? Eu acho que o principal é isso, assim. Nossa função, e a gente briga em geral por isso. Como você falou, professor, eu acho que a gente cometeu muitos equívocos e em muitos momentos a gente deu razão para crescer esse tipo de teoria de imparcialidade, de todo mundo tem esquema com alguém e tal. Mas não foram equívocos, erros, né, que a gente tem que reconhecer e tem que trabalhar para superá-los e para melhorar, mas eles não são suficientes para superar essa função que a gente tem, de colaborar com a democracia, de ser absolutamente relevante para garantir a democracia e para fazer todo esse papel de fiscalização. Então, assim, o que eu acho também positivo é que nessas mudanças de governo, se a gente comparar as reclamações que a gente tinha dos governos anteriores, do PT, em relação à imprensa, e comparar agora com o que o presidente faz, embora o presidente seja muito mais agressivo, desrespeitoso e muito mais intenso no sentido de atacar muito diretamente a imprensa, mas são as mesmas reclamações.
E a mesma coisa que eu falo aqui também, eu comecei o jornalismo político aqui com um grupo político no poder e ele ficou durante 20 anos. A melhor coisa que acontece é quando o grupo muda e você continua fazendo jornalismo, porque daí as pessoas veem, olha, não era contra aquele, não era uma coisa pessoal contra aquele, ou a favor de outro, ou a favor de um grupo. E aí, eu acho que a gente tem essa oportunidade de demonstrar que a gente está só fazendo jornalismo. E vai continuar fazendo, independentemente de quem esteja na presidência da República, de quem esteja no governo ou na prefeitura. Então, eu acho que essa questão aí dos ataques à Globo, por exemplo, né, que era uma pauta assim, preferida de muita gente que era aliado do ex-presidente Lula, de atacar a Globo. Agora, os aliados do presidente Bolsonaro atacam a Globo. Então, eu acho que isso só reforça que nosso esforço, né, é de fazer jornalismo, não é contra um ou contra o outro, ou a favor de um ou a favor de outro. Então, esses momentos de troca de poder político, eu acho que são bons também para ajudar nisso, para ajudar nesse sentido. São as mesmas críticas sempre, né, e isso acaba favorecendo o nosso trabalho. Sim. Vamos falar agora um pouquinho da relação entre jornalismo e justiça. Né? Um tempo atrás, jornalistas eram ameaçados com processos e existia realmente uma tentativa, as igrejas evangélicas, algumas, não todas, fizeram bastante esse tipo de estratégia de processar jornalistas e tal, para os calar, etc. e tal. Como é que você acha que agora, com essas posições do Supremo e com toda essa cobertura do jurídico, porque desde o impeachment da Dilma, certo, a gente teve uma grande... o papel do Supremo se modificou na imprensa. Pela primeira vez na história do país, a gente teve sessões do Supremo sendo transmitidas ao vivo, via TV a cabo e com flash na TV aberta. Né? E, às vezes, a relação entre direito, entre a justiça e o jornalismo são parceiros na defesa da democracia, na defesa da cidadania, na defesa dos direitos humanos, mas, às vezes, elas acabam tendo rusgas também. Problemas. Quando, por exemplo, a publicação da reportagem da Cruzoé sobre o presidente do Supremo foi, pelo menos momentaneamente, suspensa. Como é que você concebe a relação entre jornalismo ou liberdade de imprensa, imprensa livre e o sistema judiciário brasileiro? Então, quando eu comecei no jornalismo, inclusive, era muito difícil você ter acesso a um juiz ou ao ministro do Supremo, né? Eu fui cobrir Brasília Supremo só na época do Mensalão, um pouco mais à frente. Mas você não tinha um acesso direto, era difícil você ter fontes no judiciário, pessoas que eram abertas a falar sobre suas decisões, a falar sobre julgamentos, a falar em geral. E isso mudou muito de uns anos para cá. Hoje eu tenho um monte de fonte no judiciário, tem juízes dispostos a contar informação ou falar publicamente, e isso tudo foi nesse processo, eu acho, que de mais exposição do judiciário do Supremo, né? E muito com o julgamento do Mensalão e depois com o impeachment da Dilma, e agora nessa crise aí toda que a gente está vivendo. Em relação a ações na justiça contra jornalistas, eu sempre acho, sempre vejo assim que já existiu muito e continua existindo a tentativa de intimidação de uma forma muito forte, usando ações na justiça. Mas eu acho que faz parte do jogo. Eu nunca sofri processo, eu tive 2 interpelações extrajudiciais, que é mais ou menos ali, né, um questionamento a respeito de alguma coisa que você fez, você tem que responder ou não. E eu acho que faz parte, quando você fez o trabalho de uma forma correta, você vai passar por qualquer tipo de processo na justiça, mas isso é usado como intimidação, isso é óbvio, né? E no caso das igrejas que a gente viu, inclusive teve aquele processo de processar jornalistas em várias cidades, né? E é claro que uma tentativa forte de intimidação, mas que eu acho que a gente passou sempre bem por isso, sabe? Eu acho que a gente consegue passar bem por isso. Na outra parte, e aí, assim, a gente tem mais acesso ao judiciário, mas eu acho que também a gente
melhorou numa cobertura mais crítica ao judiciário, que é uma coisa importante se fazer também, né? A gente reconhece o papel do judiciário em defesa da democracia, reconhece que é um importante aliado, às vezes, da imprensa, mas a gente também tem que ser crítico ao judiciário e ao Ministério Público Federal. Acho que por muito tempo a gente colocou, inclusive nós, jornalistas, colocamos os integrantes, os membros do judiciário e do Ministério Público como autoridades que falou, acabou, sabe? E a gente teve muito problema por conta disso, nesse processo da Lava Jato, de uma falta de uma crítica a respeito disso, de várias operações também. Eu sempre comentei com um grupo de jornalistas aqui que a gente às vezes tem operações do Ministério Público, da polícia, e a gente dá muito destaque para isso, no calor do negócio, que você tem que dar as notícias muito rápido e tal, mas depois você vai ler as peças, você fala, gente, mas isso aqui está muito frágil, sabe? Então, a gente tem que ter um olhar crítico também, não é porque veio do judiciário, ou que veio do Ministério Público, que, nossa, ok, tá lindo, maravilhoso, vamos respaldar e aplaudir tudo que é feito. Então, acho que, nesse sentido também, a gente tem por um lado, sim, de reconhecer o papel e nessa crise institucional que a gente está vivendo, por exemplo, o presidente atacando o Supremo e incentivando manifestações contra o Supremo, a gente tem que atuar, estar à frente e ter uma visão crítica a respeito disso, a gente tem que preservar o Supremo, mas a gente tem também que fazer uma cobertura crítica como a gente faz em relação ao Executivo, como a gente faz em relação ao Legislativo. E é isso que às vezes as pessoas não conseguem entender no jornalismo. Ele trabalha numa esfera que é muito complicada para as pessoas entenderem. Quando eu dava aula de ética do jornalismo, eu costumava usar um exemplo para as pessoas entenderem ética da comunicação, né, jornalismo, relações públicas, publicidade, para entenderem como é que é delicada a posição do jornalismo e da mídia em geral, certo? Porque existe na filosofia moral uma regrazinha para você saber, a princípio, se a sua ação é moral ou não é correta ou não é. E é uma regra muito simples. Imagine-se fazendo essa mesma ação diante do olhar de outras pessoas. Se você, ao fazer isso, sentir elementos de vergonha e censurar a si mesmo por fazer essa atividade, então essa atividade ou ela é imoral ou ela não é eticamente aceita, não é norma. Então você imagina, por exemplo, andar nu. Se você pensa, vou andar nu diante das pessoas, e você sente vergonha, é porque existe uma regra, né, uma norma, no sentido de um ethos, de uma ética, de que as pessoas não devem andar nuas umas diante das outras. E você sente vergonha. Certo? Agora, se você estiver pegando propina, ou se você estiver fazendo algum tipo de licitação fraudulenta, certo? Ou se você estiver fazendo algum conchavo, algum tráfico de informação, você também não vai querer que isso apareça na frente de todos. Aparecer para o público é um elemento, um dos vários elementos que pode caracterizar a sua ação. E a mídia, em geral o jornalismo especificamente, é uma profissão de tornar públicas as coisas. Então todas as pessoas que em algum momento percebem que a sua ação não pode se tornar pública porque ela tem algum indício, certo, de não ser ética ou de não ser legal, vão ver no jornalista um inimigo. Isso pode ser muito ruim para o jornalista quando ele avança sobre o direito à privacidade. Ou seja, quando ele vai para aquelas velhas pautas morais. Ele quer saber quem é amante de alguém, quem fez a fofoca de fulano, como é que o empresário ou o artista fez isso, fez aquilo. Então tem todo esse jornalismo de entretenimento baseado na fofoca que é eticamente muito, muito complicado. Por outro lado, toda vez que o jornalista é perseguido ou criticado por uma autoridade, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário, a gente tem que se perguntar se aquilo que o jornalista está dizendo é uma coisa que seria reprovável para a autoridade. Porque como ela é uma autoridade pública, nós temos o direito de saber o que ela faz com os recursos ou com o país que é nosso também. Então, nesse ponto, aquilo que num ponto do jornal pode ser muito criticado no jornalista, que é esse jornalismo de fofoca, do outro lado, é essencial para que a gente não seja enganado por pessoas ou instituições, ou pessoas em instituições, certo? Para fazer com que a gente perca o futuro do país. Veja, não é culpa do jornalismo se a gente tem uma educação ruim há séculos. Não é culpa do jornalismo se a gente não tem saúde pública, se a gente não tem esgoto em todas as regiões do país para todas as pessoas.
não é culpa do jornalista ou do jornalismo se a gente não consegue desenhar uma estratégia de combate a uma pandemia, certo? Como a do Covid, e pessoas que não precisavam morrer acabam morrendo. Mas é através do jornalismo que você pauta esse tema na sociedade, discute ele e informa. Certo? E em algum momento, essa função, que é extremamente importante e fundamental, foi se perdendo na loucura das mudanças de tecnologia. E o jornalista foi se tornando alvo de uma pauta política cujo objetivo é manter em segredo as ações públicas que não deveriam estar em segredo. Certo? Então... e professor, e essa questão da polarização também afeta a gente de uma forma muito forte. As pessoas acham que todo mundo está fazendo militância política. Então, se você hoje faz uma reportagem criticando o presidente porque ele está atacando governadores e prefeitos, aí fala, você está do lado do governador tal, que é do partido tal. Aí amanhã você faz uma matéria e fala, o governador errou nesse aqui, fez um decreto, faz uma crítica. Bolsonarista, entendeu? Assim, é tão simplista e tão... as pessoas ficam tão bitoladas nesse negócio de polarização que é uma coisa incrível. Assim, eles... Não, a gente não pode generalizar e dizer que são todos, mas assim, tem uma tendência muito forte nesse sentido, assim, de achar que todo o tempo o jornalista também está sendo militante para um lado ou para o outro. E não é isso que você falou. A gente vai fazer a matéria mostrando os problemas e não é culpa do jornalista que o problema exista, né? O jornalista está fazendo a sua função, seu papel social de mostrar falhas naquele sentido. E vai ser contra o presidente? Pode ser contra o presidente. Vai ser contra o governador? Vai ser contra o governador. Ou contra o prefeito? Vai ser. Independentemente de qual partido ele está. E aí a gente tem esse tipo de ataque, assim, como se, às vezes, eu posto algumas coisas nas redes, as pessoas, algumas respondem com um tom de decepção. Nossa, eu não esperava que você fizesse uma matéria sobre isso. Né? Como se achasse que você tivesse do lado do que eu tô. Então, você tem que fazer isso sempre nesse sentido e não fazer o papel de jornalista que está fora dessa polarização e fora dessa briga política. A impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas não entendem o que é democracia. Certo? Um ponto é esse. As pessoas não entendem que só há democracia quando houver um jornalista querendo tornar público uma ação privada porque essa ação prejudica o bem público. E não importa, o que as pessoas têm que entender, não importa se é o seu primo, se é o seu político favorito, se é o seu herói, não importa se for o Papa, não importa. No contexto do jogo de forças da democracia, a imprensa, que não é uma instituição governamental, parte do Estado, mas é uma instituição do espaço público, que constitui a noção de liberdade numa democracia, que é plural, porque tem vários jornais, tem várias empresas de comunicação, certo? Então, assim, você pode dizer que de âmbito nacional você tem pelo menos umas três jornais impressos, 3 grandes jornais de âmbito nacional, certo? Talvez mais um ou outro com um negócio, mas você tem 3, você tem a Folha, o Estado e o Globo, certo? E esses 3 vão discordar, vão concordar, eles não têm uma pauta única, e, obviamente, como toda instituição, eles estão flanqueados, abertos a algum tipo de ingerência do poder político ou do poder econômico, mas não o tempo todo, mas não que você seja capaz de duvidar de toda a atividade jornalística. E esse é o ponto que eu acho mais sério. As pessoas não estão duvidando do jornal Folha de São Paulo ou do Jornal Popular. Elas estão duvidando do jornalismo quanto profissão ou instituição. Isso é um equívoco muito grande, certo? E isso está sendo alimentado, pelo que você falou, por essa polarização. Todo mundo virou militante. A gente lida com as pessoas como se elas fossem sempre militantes de alguma coisa. Eu sou militante do veganismo. Eu sou militante da dieta da proteína. Eu sou militante da cerveja. Eu sou militante do vinho. Entendeu? As pessoas agora estão numa radicalização num nível tão estranho que todo mundo é militante. Você não discute mais os temas por eles mesmos. Você discute o posicionamento das pessoas. E não tem um meio termo, e não tem, por exemplo, no caso mais recente, que a gente teve aí esse inquérito da fake news do Supremo,
que é uma situação grave, né? Você ter financiamento com dinheiro público ou de empresários, financiamento de robô e de gabinete de ódio, essa coisa que precisa ser apurada, precisa ser investigada. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou crítica à forma como o inquérito foi criado lá atrás, que inclusive censurou a Cruzoé, que você citou. Então, assim, é um inquérito meio torto, feito agora que eu estou estudando direito, então, que eu compreendo mais isso, o cara é vítima, ele é o juiz e ele é o acusador do processo, né? O Supremo criou esse inquérito dessa forma e ele abarca tudo. Então, a gente teve aqui caso de um policial, não lembro, um agente da polícia aqui, que fez uma crítica, o cara tem 8 seguidores nas redes sociais, de repente a polícia bateu lá para fazer a apreensão. Então, eu acho perigoso que o judiciário queira agir assim, não passa pelo Ministério Público, não passa por ninguém, eu sou vítima, ao mesmo tempo estou acusando e estou julgando, já estou respondendo. É uma crítica que eu faço a forma como o inquérito foi criado e o encaminhamento dele. Eu acho que a gente tem meios legais e instrumentos que você pode seguir todo o rigor da Constituição e investigar. E, ao mesmo tempo, eu defendo, claro, a investigação de fake news e de financiamento em relação a isso, dos blogs que recebem dinheiro, recurso público e tudo. Agora, se você critica o Supremo, você está favorecendo os blogueiros, aliados do Bolsonaro, aí você está favorecendo fake news. Não, gente, você pode ser crítico às duas coisas. Você pode ter um equilíbrio para falar, olha, eu vejo problemas aqui na forma como foi criado, mas, ao mesmo tempo, eu defendo a investigação. E não, o pessoal acha que a gente tem que ter um lado. Se você está de um lado, você está do outro, você não está contra o outro e pronto. Você não pode ser crítico, por exemplo, nessa questão de abrir ou não abrir, flexibilizar ou não, né, as atividades econômicas no meio do coronavírus. Olha, peraí, vamos sentar aqui e entender que a gente tem um problema grave na economia, mas as duas coisas não são concorrentes. A gente pode... Aí não, ou você está do lado do governador, ou você está do lado do presidente. Isso. Ou você está do lado do empresário, ou você está do lado... Então, assim, não tem um meio termo, não tem uma sensatez. Vamos dialogar. As pessoas têm que ficar em casa. Você quer matar de fome as pessoas que não vão trabalhar. Sabe, a gravidade disso, tudo virou isso. Se você defende, isso que você falou, o veganismo, se você defende um filme, você está contra o fulano, você está contra o outro lado. Não, gente, eu posso, peraí, vamos conversar aqui, que existe um... E não é ser isentão, é ter um bom senso de conseguir argumentar sobre problemas de dois lados, ou sobre qualidades de dois lados. Se tem uma coisa que essa pandemia, que esse momento está mostrando para a gente, é que nem todos são atormentados pelo bom senso. Um ponto central é o seguinte, a gente tem um processo, todo mundo, que envolve algumas etapas. 2 etapas importantes do processo de pensamento são as etapas de você compreender e julgar. Em tese, você tem que primeiro compreender o que você está lendo, ou estudando, ou acontecendo com você, para depois você emitir um juízo. É o juízo que classifica e, vamos dizer assim, cristaliza a sua opinião sobre um tema. Então, vamos dizer assim, usar um exemplo muito, muito básico. Né? Vinhos. Que tipo de vinho você gosta? Bom, primeiro você entende como funciona o vinho, você experimenta 2, 3 tipos diferentes, aí você escolhe o vinho que seja o vinho que você vai ser o seu, que você gosta, e você tem razões e motivos para justificar o seu juízo, a sua escolha. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas estão julgando, e a partir do seu juízo, vão compreender o mundo. Então, elas não estão abertas para receber informação que não esteja alinhada com o juízo. E é isso que o jornalismo faz. O jornalismo dá para você informações que não vão estar de acordo com o que você pensa. Por quê? Porque a realidade é sempre muito mais maluca, muito mais caótica do que o que a gente pensa. E as pessoas estão com cada vez menos condição de aceitar informações que não estão de acordo com os juízos que elas já fizeram. E ao fazer isso, elas culpam o jornalista. E é por isso que a gente tem uma disseminação tão grande de fake news, né, de informação falsa. Porque as pessoas querem compartilhar e querem receber aquilo com que ela concorda. Não, eu acredito nisso.
Tem um quadrinho que eu acho excelente, que um cara no computador, a pessoa atrás fala, não, mas peraí, isso aqui é informação falsa, é fake news. Eu falo assim, como que pode ser fake news? É exatamente o que eu penso. Exatamente, exatamente. É isso, assim. Não pode ser informação falsa, porque eu penso assim, então eu vou compartilhar. Porque julgar é fácil. Julgar não dá trabalho, em última análise, se você pensa só no ato de julgar. Eu posso olhar para uma pessoa na rua e já tomar uma decisão sobre ela. O que é difícil é a deliberação anterior. O que é difícil é a compreensão do processo. No caso da justiça, isso tem a ver com o processo penal. Quer dizer, você começa lá na frente, desde o início até chegar na parte do juízo. E tudo que vem antes é preparação para que ou o júri ou o juiz deliberem. Certo? E o jornalismo é parte essencial disso, no sentido de que você só tem informação que não vai ser a favor do que você pensa se você tiver acesso à imprensa profissional de qualidade. Do contrário, você vai viver num mundo que é sempre igual àquilo que você julgou que deveria ser o mundo. Isso é o caminho para o desastre. Exemplo, a cloroquina. A cloroquina é um claro exemplo de alguém forçando o mundo a se encaixar nas suas categorias e vendo isso fracassar miseravelmente com o aumento do número de casos e a impossibilidade que a gente vê de controlar isso. Então, o jornalismo é importante nesse sentido. Ele é parte do processo de compreender o mundo. Certo? E, professor, você acha que a gente tem uma saída? O que a gente faz para as pessoas pararem de pensar assim, de se comportar assim, meu Deus? Vou te falar, viu, Fabiana? Saída, é muito difícil ter saída quando você depende, né, do ato volitivo da outra pessoa. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo jornalismo. Eu acho que existe um caráter profissional e ético no processo de fazer jornalismo independente, certo, desses outros poderes, dessas outras instituições que vão nos julgar. Porque fazer jornalismo, em última instância, é afirmar essa possibilidade de uma democracia plena, de um mundo ajustado. Então, a gente não tem muito o que fazer neste momento, a não ser resistir naquilo que é o correto. Mesmo que as consequências disso não sejam muito boas no momento. Então você tem que dizer, olha, bom, qual é o correto? O correto é fazer o jornalismo parcial, então eu vou fazer. Mesmo que eu seja criticada, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha isso, é isso que eu tenho que fazer. Se eu tenho que pensar e compreender para depois julgar, então eu vou pensar, eu vou tentar pensar, compreender, estudar, entender, suspender o meu juízo até eu ter condição de fazê-lo. Porque se a gente recua de fazer o correto, só vai sobrar o errado. Como exemplo, a resistência individual, a resistência que nós temos é essa. A outra resistência é uma articulação, mesmo entre as pessoas. Eu repito aquilo que eu disse na palavra A, a gente tem que encontrar a maneira de produzir uma orquestração do bem para reafirmar os valores fundamentais da democracia liberal brasileira. Liberdade de imprensa, igualdade perante a lei, direitos humanos, isso tem que ser reafirmado o tempo todo, tem que haver uma insistência nisso. Não há grandes planos para desarmar a bomba. A gente não controla o processo, certo? Ninguém controla o processo, está num caos assim, que está pegando tração, a gente não sabe onde isso vai dar. E eu acho que atualmente a coisa mais importante a se fazer é tomar cuidado para que interesses diversos não ameacem a democracia. Então você tem que fazer a defesa em qualquer lugar. A defesa da democracia aqui é uma coisa que você tem que fazer o tempo todo. Então você tem que impor limites, inclusive, à fantasia dos outros, às fantasias totalitárias, às fantasias nacionalistas, certo? As fantasias revolucionárias, assim, essas fantasias baseadas em utopia acabam sempre levando a gente para o pior dos caminhos. Então, fazer jornalismo como você faz, como outros jornalistas fazem, é o que eu acho que é o essencial agora. E as pessoas vão acabar se convencendo disso, de que o jornalismo, nesse sentido, é uma salvaguarda da democracia. O que você acha? Ai, tomara. Acho importante. Às vezes a gente fica, assim, meio desanimado com as coisas, sabe? Parece que você tá dando murro em ponta de faca, sabe? Você tenta... E eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de debater nas redes sociais, eu gosto de responder todo mundo, eu gosto de conversar e tentar convencer e tentar dialogar mesmo, entender o lado do outro.
E é muito desgastante isso, quando vem essas teses, né, muito influenciadas pelo presidente, de ataque ao jornalismo, ou dessas teses mesmo, de cloroquina, de flexibilização, tudo. É difícil, você está lá mostrando por A mais B, olha, tem um estudo aqui da UFG, tem especialistas mostrando aqui, tem estudiosos, tem a nossa professora da UFG lá, que foi convidada pela ONU, né, pela OMS. Organização Mundial de Saúde, a OMS. Para pesquisar a vacina, aí tá lá o cara falando, esquerdista, na UFG é tudo esquerdista, porque a OMS quer dominar o mundo na China comunista. E aí, assim, você fala, gente, tá difícil, sabe? Tá difícil manter o diálogo, tá difícil convencer. E aí, mas aí é claro também que a gente tem, por conta dessa estratégia aí de comunicação do presidente, por exemplo, a gente tem esse tipo de robô ou de gente mesmo para fazer isso, para ocupar as redes sociais e te dar uma ideia de que é maior do que você está pensando que é. Sim. Né? E a gente fica contaminado por isso, fala, não, peraí, tem hora que você fica desanimado, mas eu acho que é por aí mesmo, é um grande incentivo aí que você disse. Não, tem que ser resistente. Nesse momento a nossa teimosia é uma das nossas principais armas, a gente tem que ser teimoso em ser a gente mesmo e fazer as coisas em prol da verdade, da objetividade jornalística, da informação correta e da democracia. Fabiana, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por participar aqui com a gente, certo? Queria abrir para você fazer suas considerações finais, eu acho que esse tema é importante, acho que todo mundo que assistiu tinha que chegar em casa e conversar com todo mundo sobre isso. Gente, olha, jornalismo é um negócio importante, não é de saco de pancadas, que a gente pensa que não, o jornalismo é um negócio extremamente importante, e a gente profissional, correta, que está fazendo o seu trabalho. Então, por favor, suas considerações finais, Fabiana. Muito obrigada, achei que foi ótimo, achei que nosso bate-papo aqui é um incentivo e às vezes ajuda a dar argumento para as pessoas para se organizarem para essa orquestração do bem, que eu acho que é uma grande ideia. Essa semana que a gente teve a comemoração da liberdade de imprensa, Dia da Imprensa, né? A gente teve algumas mobilizações e conseguiu promover eventos a respeito da importância disso, da defesa da liberdade da imprensa, da defesa da democracia nesse momento no país. Então, as minhas palavras são de incentivo nisso mesmo, que a gente tem que ser firme, tem que atuar dessa forma de sempre, porque eu até acho, professor, que a gente não tem um ambiente favorável a um golpe, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o presidente, aliados dele, estão dando sinais todo o tempo de que querem fazer. Então, a gente não pode ignorar, olha, eu acho que não tem jeito de fazer, então tudo bem. Não. Exatamente, não pode normalizar a possibilidade. Não pode normalizar e fingir que não tem nada ele falar, deixa ele ficar falando como se não tivesse importância. É muito grave uma intenção nesse sentido e um respaldo do vice-presidente, um respaldo do filho do presidente, um respaldo de forças armadas. Então, a gente tem que atuar numa frente aí em defesa da democracia e insistir nisso, e ser resistente, ser firme, que uma hora acho que vai ter um resultado positivo. Eu também acho que vai ter, acho que a gente tem que ter essa esperança. Como dizia um velho padre da igreja, né, pai da igreja, o conceito de esperança é imaginar que o mundo não é dirigido por um princípio do mal. Então o mundo é dirigido por um princípio benéfico, benevolente. Há uma benevolência no mundo. Essa é que é a raiz de toda esperança. Obrigado. Gente, semana que vem a gente está de volta, na quinta-feira, para discutir mais temas que impactam direto ou indiretamente na vida do professor e do servidor público ou dos serviços públicos e da universidade. Muito obrigado pela participação de quem participou, certo? Quem acompanhou, vocês podem depois assistir esse vídeo no canal da ADUF, aqui no Facebook ou no YouTube. Muito obrigado, Fabiana, e até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.